Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou o Magrelo Bombado e hoje nós vamos meditar aqui na Palavra de Deus. Nós vamos meditar Mateus capítulo 14 até o versículo, Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 31. Vamos começar aqui na palavra. E a palavra do Senhor diz assim. Logo em seguida, Jesus instituiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Senhor, disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me! Salve-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Parou aqui. Homem de pequena fé. Agora eu quero que vocês lembrem de uma parábola que o próprio Jesus falou, que é a parábola do grão de mostarda. Quem já leu a parábola do grão de mostarda vai dizer: a parábola do grão de mostarda mostra que mesmo que sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, logo ela ainda será eficaz, dando a entender que o cara pode ter a fé pequena e mesmo assim ele vai agradar a Deus. Pois é, por um momento eu também pensava isso. Mas aqui, Jesus claramente chamando a atenção de Pedro, claramente advertindo Pedro pela incredulidade. Ele falou: "Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que foi tão incrédulo?" Ou seja, tu pode até ter fé, mas se ela for pequena, ela não vale de nada. Porque fé, até os demônios têm. Até Satanás tem fé. Só que a diferença é que ele treme de medo. Os demônios, eles tremem de medo de Jesus. Eles têm medo de Cristo, porque sabem exatamente o destino deles. Mas nós estamos do lado dele. Se você acredita que Deus existe, mas não pratica, a sua fé é como a dos demônios. Porque você sabe que ele existe, mas você não pratica a palavra dele. E muitas das vezes você está até mesmo agindo contra ele.
quando você está no pecado, na prática do pecado. Você não fica muito diferente dos demônios. Eu também não era muito diferente dos demônios, porque eu não praticava a palavra e vivia na prática do pecado. Então, não é só acreditar, porque fé todo mundo tem. Mas se ela for pequena, não adianta, a fé tem que ser grande. A fé tem que ser grande. Não ore falando, eu quero ter a fé de Jó, eu quero ter a fé de Abraão. Tenha a sua própria fé, acredite em Deus, tenha a sua própria experiência com Ele. A fé de Jó é a fé de Jó e a fé de Abraão é a fé de Abraão. Tenha a sua própria fé. Você não é Abraão e muito menos Jó. Então, nesse momento tu vai falar. Então, tu tá querendo dizer que tem contradição na Bíblia? Com esse vídeo tu tá querendo dizer que tem um erro na palavra de Deus? Que a parábola do grão de mostarda fala uma coisa e a passagem de Pedro andando nas águas fala outra? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque a Bíblia ela não se contradiz. Fomos nós que interpretamos a palavra errado. Qual é o verdadeiro sentido da parábola do grão de mostarda? Porque na tradução tem algumas coisas que acabaram se perdendo na tradução. Mas com muito estudo bíblico, a gente aprende que a parábola do grão de mostarda, ela não estava falando sobre o tamanho do grão de mostarda, mas estava falando sobre a qualidade do grão de mostarda. Ou seja, mesmo que a semente fosse pequena, o foco não era no tamanho, e sim na qualidade. A qualidade daquela semente, daquele grão de mostarda, ela é tão boa, mas tão boa, que pode crescer uma árvore gigante. Ou seja, o tamanho da fé, na verdade, se equivalia à qualidade do grão de mostarda. Se a sua fé tiver a qualidade, não o tamanho, mas se a sua fé tiver a qualidade de um grão de mostarda, a qualidade, você vai agradar a Deus. Você vai permitir com que o Espírito Santo haja na sua vida. A sua fé tem que ser grande. A sua fé tem que ser grande. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua fé aumenta. Mas para a sua fé ser grande, ela tem que ter a qualidade, não o tamanho, mas a qualidade do grão de mostarda. A qualidade. Ainda falando sobre Pedro nas águas, muita gente gosta de colocar desculpa, dizendo: Pedro caiu por causa do vento. Se não fosse o vento, Pedro teria conseguido dar até o final. As pessoas elas inventam desculpa para tudo. Sim, Pedro caiu por causa do vento, mas aquilo dali era da natureza daquele ambiente. Era um fenômeno normal da natureza. Vão colocar culpa na natureza? Claro que não. Ou seja, quando as pessoas elas passam por uma dificuldade e não conseguem vencer a provação, elas resolvem colocar culpa em coisas não vivas ou culpa em outras pessoas. É mais fácil colocar a culpa no problema do que admitir que errou. Pedro caiu por causa do vento? Sim, ele caiu. Mas isso fez ele parar de acreditar naquele momento.
Depois do sacrifício de Jesus e quando Jesus subiu ao céu e deixou o resto com os discípulos, Pedro, que já tinha se desculpado com Jesus, quando o mesmo tinha rejeitado ele 3 vezes, o Pedro, depois da ida de Jesus, é totalmente diferente do Pedro antes da morte de Jesus. São 2 Pedros completamente diferentes. O Pedro de Atos, que já é um Pedro evoluído, Jesus já tinha subido aos céus, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não tinha mais a mesma covardia de antes. Ou seja, se aquele Pedro de Atos ele andasse na água, no lugar do Pedro daquele momento da história, tipo, se o Pedro já totalmente preparado, depois de ter sido perdoado por Cristo, depois de aceitar bater de frente, porque o Pedro de Atos, ele já era um Pedro que já estava disposto a morrer pelo Evangelho, totalmente diferente do Pedro que negou Jesus 3 vezes. Ou seja, se aquela versão de Pedro tivesse andado nas águas, ele teria andado até o final. Ou seja, é uma questão de evolução, é uma questão de tempo. Pedro caiu por causa da incredulidade. E hoje em dia muitas pessoas são assim, como Pedro. Elas colocam culpa no problema, elas colocam culpa nisso, colocam culpa naquilo. É fácil colocar a culpa no vento que derrubou Pedro. Mas Pedro caiu por causa dele mesmo. O vento era algo totalmente normal ali. A correnteza era algo totalmente natural, ou seja, tem coisas na nossa vida, situações, problemas que são totalmente naturais. Vão acontecer, faz parte da vida. Não é o problema que vai derrubar a gente. O que derruba a gente somos nós mesmos, por causa da nossa fé, do nosso pecado ou da nossa desobediência. Eu mesmo quase caí por causa da minha raiva. Eu quase perdi o controle. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando ainda hoje. Eu estava pregando essa mesma meditação aqui, aí apareceu o cara, atrapalhou aqui a gravação. Eu fiquei com raiva, mas logo eu mantive a compostura, porque como servo de Deus, para fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, eu tenho que me manter, tá ligado? Calmo, firme, né? Irai-vos, mas não pecais, como diz a palavra. As pessoas, elas colocam culpa nos problemas. Elas colocam culpas nos problemas. Passei por uma situação ainda hoje que eu fiquei remoendo. Eu fiquei, mano, por quê? Por quê? Eu tava me deixando a raiva e a tristeza dominar a minha mente. Mas eu fui pro culto, eu ouvi a palavra de Deus. Enquanto eu fui ouvindo a palavra, o Espírito Santo parece que foi agindo, e quando eu menos me dei conta, sem com que eu percebesse, eu já estava calmo. Eu estava tranquilo, como se eu nunca tivesse ficado com aquela raiva que eu senti hoje. Então, se o cara, ao invés dele ficar colocando culpa no problema, ao invés dele viver o problema, ele tem que se aproximar de Deus, se firmar em Deus.
Pedro caiu na água porque naquele momento ele não tinha se firmado em Deus completamente. Todo mundo ainda estava evoluindo ali. Todo mundo ainda estava evoluindo ali. Nenhum dos discípulos eram perfeitos, tá ligado? O exemplo que o pessoal mais lembram é Judas, que traiu Jesus. Mas é isso. Ao invés de você colocar culpa nos seus problemas, de viver o problema, firme seu coração em Cristo. Acredita nele, cara. Acredita nele. Não faça como Pedro, que não acreditou e acabou afundando na água. Faça como Abraão, que acreditou em Deus e seguiu até o final, mesmo sabendo que poderia perder seu filho. Esse é meu conselho para vocês. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço do Magrelo.